Vamos aí para a palavra do Senhor. Está dando para ouvir bem aí atrás? Está bem? Vamos aí para a palavra do Senhor. Vamos desligar todos esses microfones. Deixa só. Pegue aí a sua Bíblia. O apóstolo São Paulo, que é o nosso apóstolo, né? Ele é o nosso conselheiro, ele que ditou as doutrinas, né? A sã doutrina da igreja, e é nela que nós vamos seguir. Paulo escrevendo à igreja de Éfesos, capítulo de número 4, versículo 29 ao 32. Cumprimentando também a audiência das rádios, dos aplicativos, do Facebook, do YouTube, do WhatsApp. Vamos aí para a palavra. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente a que for boa, para edificação, para levantar pessoas, né? Conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Aí você vê que as palavras boas ou as palavras erradas, depois vem logo o entristecer o espírito. Então diz que, quer dizer que uma palavra que nós falamos, é uma má palavra, né? Ela entristece também o espírito. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, tudo isto ligado à fala, né? Amargura, uma pessoa amargurada, como fala bobagem, irada, grita, blasfêmia, e bem assim como toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, cada dia tem o seu mal. Nós não precisamos procurar o mal com a nossa boca, porque o mal de cada dia vai se apresentar. Mas nós precisamos aprendermos todos a nos comportarmos como cristãos na hora de responder a cada situação. Meu Deus, nos ajude, Senhor, a controlar nossas emoções. Nos ajude, Senhor, a termos domínio próprio na hora de falar com o marido, com a esposa, com os filhos, com a mãe, com o pai, com o amigo e até, principalmente, com os inimigos. Meu Deus, coloca, como disse Davi, ponha um guarda na porta da minha boca, para que eu não solte palavras negativas que possa ferir aos outros e a mim mesmo, Senhor. Usa o teu povo, Senhor, como vaso de honra. Usa o teu povo, como diz Paulo a Timóteo, será usado como utensílio de honra. Eu oro pelas nossas palavras, no nome de Jesus, e os santificados de Deus digam todos amém, amém, amém e amém. Obrigado, meu irmão amado, abençoado.
cuidado com o mau uso da língua. O apóstolo Paulo, ele chama-lhe uma palavra que eu sempre gosto de pesquisar essa palavra, que é a palavra torpe. E quer dizer palavra suja, palavra indigna, asquerosa, nojenta, que causa nojo, depravada, que insulta os bons costumes. Então a palavra torpe quer dizer que insulta os bons costumes, é uma palavra infame, é uma palavra asquerosa. Então Paulo, ele tem aqui um conselho, né? Ele está nos dando aqui conselhos. E conselhos, você sabe que praticamente ninguém gosta, né? As pessoas, elas passam a seguir conselhos quando elas começam a sofrer na carne. Quando na carne ela começa a colher, não é que Deus é mau. O que você joga na terra, ela te devolve. Qualquer tipo de semente que você joga na terra, é aquele fruto que vai ser gerado daquela semente. Então, não existe semente A para colher árvore B. Semente A, árvore A. Semente B, árvore B. Então, não tem como eu pensar que eu vou fazer uma plantação e a colheita será diferente. Então, Paulo, ele está nos dando conselho. Hoje nós vamos está tratando um pouco sobre esse assunto. Você já parou para pensar? Deveríamos todos, né? Quantos casais se separam por causa do mau uso da língua? Já parou para pensar? Quem é casado? Quem quer continuar casado? Então, quantos casais se separam por causa do mau uso da língua? Palavras grosseiras, palavras duras, agressivas, palavras de comparação, comparando o homem com o pai. A mulher às vezes tem essa ideia, né? Ah, o meu pai. Você não casou com seu pai, você casou com o seu marido, né? Ah, e o homem diz, a minha mãezinha fazia assim. Você não casou com a sua mãezinha, porque isso é pecado, casar com a mãezinha, tá? Então a gente faz essa comparação, e isto tudo gera brigas, gera contendas, palavras duras. Quantas famílias são destruídas por causa do mau uso da língua? Quantos pais que não falam com seus filhos não falam com seus pais? Quantos marido e mulheres, marido e esposa, vivem dentro de uma casa e não se comunicam, não se falam, não se separam porque tem medo de ir para o inferno. Tu já estás no inferno, tu não vai para o inferno, né? Não dá para você ir para 2 infernos. Então, quantos casais se separam? Palavras duras, palavras agressivas. Quantas famílias são destruídas por causa do mau uso da língua? Ou seja, às vezes os pais diminuem seus filhos. Sempre o filho do vizinho, o coleguinha da escola é melhor. Olha lá seu coleguinha, olha ele, só tira nota 10 e não sei o quê. Então, quantas famílias são destruídas porque os pais diminuem os seus filhos, diminui o marido, diminui a esposa diminui o marido, o filho diminui sua mãe. A mãe do meu amigo, sabe, quando eu vou na casa dela, serve tudo, sabe, eu me sinto bem. Quando meus amigos vêm na minha casa, na casa não, se você mora com sua mãe, na sua casa, a casa da sua mãe e seu pai, tá? Porque filho folgado é fogo, né?
Então, quantas famílias são destruídas por causa do mau uso da língua? Quantas lindas, longas amizades terminaram por causa do mau uso da língua? E a gente não dá muita importância. As igrejas, do modo geral, elas estão muito preocupadas em tirar o demônio. Eu nunca ouvi na Bíblia, nem em centro espírita, chamar demônio da língua. Então a língua não é um demônio. A língua, diz o Tiago, que é um órgão, um pequeno, que é colocado entre os nossos órgãos. Tiago nem chama a língua de órgão, fala que ela está entre os órgãos. Então diz, quantas empresas se quebram por causa do mau uso da língua? Amizade termina porque comentários negativos do amigo, né? Vou falar um negócio para você, mas não fala para ele não. Se você não quer que ninguém saiba, só fala com Deus, tá? Porque às vezes a gente tem um amigo que a gente considera, eu já parei com esse negócio, né? Aquele meu amigo, do jeito que eu gosto dele, ele gosta de mim. Às vezes não. Às vezes você tem um amor incondicional por aquela pessoa e aquela pessoa não está nem aí para você. Ela não está nem aí para você. Então, pessoas fazem comentário do amigo, aí o amigo vai saber. Tudo que você fala escura, às escondidas, tudo vai ser publicado. Deus é fofoqueiro? Não, Deus é luz. Deus é luz. Diga, Deus é luz. Então, fofoca separa pessoas. Quantas empresas quebram por causa de empregado falando mal do patrão, destruindo aquela pessoa que paga o salário dele, às vezes depende para comer daquele dinheiro e está destruindo o seu ganha-pão, e a empresa fecha. Quantas igrejas já fecharam por causa do mau uso da língua? Nós tivemos uma igreja em Realengo que juntou lá uns irmãos com o demônio que eu coloquei lá na frente, né? Que agora eu não sou besta, né? De pôr a mão em ninguém, né? Se Deus chamar para ser pastor, vai ser. Eu não vou pôr a mão em ninguém, porque eu não vou me precipitar, mas nunca errar uma vez, tá bom. 2, 10, 50 vezes é burrice demais. Então, quantas igrejas se fecharam por causa do mau uso da língua? O pastor não manda dinheiro para comprar nada na igreja, eu compro tudo com o meu dinheiro. Lá em Realengo isso acontecia. O vigarista que está lá, hoje não sei se está vivo, né? Porque ele tanto fazia ruindade, estava lá com a bolsa aquela bolsa de colocar os órgãos dentro, né? Andando para lá e para cá e pedindo esmola ao povo para ajudar a fazer cirurgia. Não sei nem se passou dessa para pior, né? Porque a pessoa vai falando, vai colocando, vai mentindo, vai falando contra as pessoas de Deus, e as pessoas de Deus ficam só esperando, não pela vingança. A Bíblia diz que Deus vai retribuir a cada um. Deus que vai retribuir. Então, hoje nós vamos fazer um sermão expositivo do texto de Tiago, porque não é só Paulo que tem a resposta para nosso comportamento, né? Nós temos irmãos, como o apóstolo Tiago, que foi um homem de Deus. Ele foi um homem que tratou com muita paciência sobre a língua. Então nós vamos à carta de Tiago, no capítulo 3, vamos ler aqui, versículo 1 ao 12. Meus irmãos, Tiago começa assim, meus irmãos, igual Paulo, né? Paulo também sempre começou as cartas dele falando, meus irmãos. Ele disse, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós. O que ele falou? Não vos tornei muito de vós. Então tem gente que não foi chamado para ser mestre e quer ser. E quer ser mestre, mas não sabe a cobrança que terá de Deus. Porque toda pessoa que é mestre, ou seja, os que ensinam, que é chamado de mestre, elas serão muito mais cobrados do que aqueles que aprendem. Leia comigo. Não vos tornei muitos
o conselho de Tiago: não vos tornei muito de vós mestres. Por quê? Sabendo que havemos de receber maior cobrança. Então, se eu aprendo corretamente a verdade, então eu tenho que passar a vocês a verdade. Eu não posso camuflar, dizer que está tudo bem, você pode viver assim, viver assado, que Deus gosta, que Deus tem paciência, que Deus está gostando do teu comportamento. Então o mestre, ele tem que ter a capacidade de dizer a verdade, porque vai chegar um dia que chama o dia do... Você acredita que vai ter esse dia, irmão? Olha para cá, vocês acreditam que terá um dia do juízo, que todos nós vamos estar diante do juiz, mas é diante de um juiz que não recebe propina, que não vende sentença, que não solta bandidos, que não solta criminosos, que nada consegue corromper esse juiz. Ele é fiel no seu julgamento, ele é justo no seu julgamento, ele será justo. Ninguém receberá a disciplina ou a recompensa e de dizer: eu não mereço isso. E se alguém quiser alguma prova de que merece ou não merece, vai estar tudo registrado num livro. Ele vai falar assim: leia aqui o que você plantou, veja isto aqui, olhe a sua vida, como você fazia às escuras, escondido da comunidade cristã. Olha o que você falava quando estava você, tua mulher e teus filhos à mesa. Olha como você se comportava diante dos ímpios que você estava sentado à mesa. Então ninguém vai colher. Se tiver alguma dúvida da colheita, ele vai falar: você está colhendo porque você plantou isso aqui. Então ele será um juiz justo. Então diz que o mestre vai receber maior juízo, será cobrado. 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Quem tropeça em muitas coisas? Irmão, você está pecando, hein? Tropeça em poucas coisas. Cadê? Já pulou o versículo? Aqui, isso. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Diga: todos tropeçamos em muitas coisas. Muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, aí ele vai começar. Quando alguém não tropeça no falar, ele é o quê? Ele é perfeito varão, capaz de refrear também. Então, todos tropeçamos em muitas coisas, mas essas muitas coisas estão ligadas ao falar. Ele diz: se você consegue não tropeçar no falar, você se torna um varão perfeito, ou seja, você será capaz de refrear também. Então, não vai mais adulterar, não vai mais fornicar, não vai mais roubar, não vai mais fazer fofoca. Então, quando a pessoa consegue refrear a língua, diz que chama-se essa pessoa varão perfeito. Capaz, quando ele é um varão perfeito, ele é capaz. Fala varão aqui, refere-se aos dois, né? Gênero, né? Varão perfeito, perfeito varão, capaz de refrear também o corpo todo. Então, quando alguém vai matar alguém, ele não chega lá e dá logo uma facada. Primeiro começa com a língua, xinga daqui, xinga dali, xinga daqui, xinga dali, xinga daqui, xinga dali. Abre o bucho, né? Então começa pelas palavras. Então, se você consegue impedir da agressividade aumentar, começa no falar. Então se você quer ser um varão perfeito, uma varoa perfeita, você tem que começar a cuidar disso aqui. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecer, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Quem já andou de cavalo, montou no cavalo? Quem já andou na carroça, assim, dirigiu carroça? Um bichão daquele, né? Você puxa para cá, puxa para lá, para ele. Eu já andei de cavalo, já puxei carroça não, andei de carroça. Quem puxou a carroça foi o cavalo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecer, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Ou seja, você vê, a boca, ela dirige, diga, minha boca vai dirigir o meu corpo inteiro. Às vezes entra pessoas aqui do nosso ministério, né? Família nossa, que a gente amamos,
fala algumas besteiras por aí, aí chega aqui cabreiro, irmão. O corpo está dando sinal que falou algumas coisas, sabe? Fica assim. Você vê, né? Também lhe dirigimos o corpo. Se você põe um freio aqui, você dirige o corpo do cavalo, né? Observar igualmente os navios. Agora ele dá outro exemplo de uma embarcação grande. Ele não está tratando de navio nem de cavalo, ele está tratando de gente, mas ele está nos mostrando detalhes para a gente poder assimilar melhor a pregação. Observar igualmente os navios que, sendo grande, sendo tão grandes, batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Ou seja, timoneiro é o piloto, né? Então ele vira para cá, eu estou no barco, eu fico do lado do barqueiro, ele fica lá com aquele negocinho, vira para cá, puxa para lá, o barco vai para cá, o barco vai para lá, sabe? E um bichão grande, ele só com aquele negocinho dirige aquele... Você vê, olha, aí ele quer falar da nossa língua, é pequena, mas se você souber tratar, sabe, usar bem, você vai dirigir todo o seu corpo. Assim também a língua é um pequeno órgão, a língua é um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, hein? É um mundo de iniquidade. Já viu gente quando fala palavrão? Não para, né? É um mundo de iniquidade. A língua está situada... Aqui, olha o que ele fala. A língua está situada entre... Ele não chama nem a língua de membro. Fala que ela está situada entre os membros do nosso corpo. E contamina, diga, contamina. Todas as contaminações que você e eu recebemos veio da língua, irmão. Todos os problemas que nós temos começou pela nossa língua. Não tem nenhum problema que você tenha que não tenha começado pela sua língua. Eu estou colhendo, pastor, porque você falou alguma coisa. Você falou, você sabe o que você falou. Contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas. Quem é que põe essa coisa ruim na nossa língua? Vem da onde, irmão? Do inferno. Temos que ter preocupação com isto, irmão, que não vem do... Você lembra quando Jesus falou, contando para os discípulos, eu vou morrer, vou ressuscitar, eu tenho que padecer, eu tenho que sofrer. Aí me levanta Pedrão. Lembra do Pedrão? Apóstolo Pedro, aquele que andou nas águas. Ele diz, o Senhor não vai morrer, o Senhor não pode morrer, o Senhor é o meu ídolo, o Senhor não vai. O que Jesus falou para ele? Arreda-te de mim. Quem estava usando a boca de Pedro? Então todas as vezes que nós deixamos a nossa língua solta, não é que ele entre. Se você tem o Espírito Santo, não é ele que entra, é as influências dele que estão aonde? Diga, na nossa carne. Então diz que é posta em chamas pelo inferno, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É um mal incontido. Ela é carregada. Ela já está carregada, irmão. Quem já falou palavrão aqui? Quem ainda fala? Só o pastor, né? Gente, você fala? A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Mal incontido, carregado, o que ela tem? A minha língua tem, diga, a minha língua tem veneno. Você tem que ter cuidado que a tua língua, a minha língua, ela tem veneno. O que é o mortífero? Mata.
Não, eu nunca matei ninguém, claro, você nunca deu um tiro, uma facada em ninguém, mas essa tromba aqui, com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Entramos aqui, levantamos as mãos, dizemos, Deus, aleluia, glória a Jesus. Chega em casa, começa a xingar a mulher, começa a xingar o marido, começa a xingar o vizinho, começa a xingar no trânsito, começa a xingar quem? Quem? Também com ela amaldiçoamos os homens. Quem é as pessoas? Feitos com essa mesma língua. Está pensando, irmão? Você está pensando? Não, se você não está pensando, levanta, vai para casa. Mas se você está pensando, fica aí. Então diz que também com ela amaldiçoamos, com ela bendizemos, cantamos, choramos, pulamos. Aí sai daqui no trânsito, já começa a falar coisa, já começa por pessoas inocentes que não tem nada de malignidade contra a tua vida, e a gente sai. O problema não é aqui dentro, irmão. O problema é quando você entra no seu carro, bota lá o irmão, a irmã, aí que começa o problema. Aí a língua, né, começa a amaldiçoar quem? Os homens feitos à semelhança de quem? De Deus. Vai lá. De uma só boca procede. Não pode. Como é que a gente vai abençoar e sair daqui amaldiçoar? Como é que nós vamos querer que Deus nos ouça? Como, irmão? Temos que cuidar, irmão. Nós vamos ter. Começa hoje, estamos começando hoje. Não sei quando termina. Está começando hoje. Quando termina, eu não sei essa série. De uma só boca procede bênção. De uma só boca procede bênção quem? E maldição. Meus irmãos, não é ou não é? Não é o quê? Conveniente que estas coisas sejam assim, não é? Você é cristão, é necessário nascer de novo. Não é estar numa igreja, está em Cristo. Está em Cristo. Igreja boa, quando te ensina a Bíblia, quando só vai para lá para cantar, para pular, não tem Bíblia, não tem mudança, irmão. Não tem palavra, não tem transformação. Tem alegria passageira que arrepia, pula, como fizeram lá no show lá da capeta lá. A capeta cuspiu em todo mundo, bebia bebida cachaça, eu cuspia nas pessoas. Aí eu falava, que legal. Recebendo o cuspe da capeta. Está lá, está na internet. Está na internet. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. E outra coisa, irmão, vocês que gostam de escutar musiquinha americana, inglesa, espanhola, sei lá o que for, procure saber a tradução. Veja o que ela está dizendo. Eu escuto muitas músicas cantores seculares. Eu escuto. Brasileiro não, brasileiro só fala besteira, só porcaria. Os americanos. Você sabe que na América não existe rádio gospel. Aqui tem, né? Lá na América toca todo tipo de música na rádio. Porque a maioria das músicas lá de fora são música de amor, música de perdão, música de paz, sabe? Música leve. Então, procure ouvir a tradução, principalmente dessa besta fera que estava aí no Brasil, que já pegou o dinheiro e já foi embora. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte, a Bíblia chama a nossa língua de fonte, ela pode jorrar do mesmo lugar o que é doce. Isto é hipocrisia, irmãos. Se você não se dá bem com aquela pessoa, não diga que você ama, não diga que ela é melhor tua amiga, não fale nada. Porque tem gente que diz que é amiga, mas depois fica sapeca iaiá. Pode a fonte jorrar do mesmo lugar, a água, o que é doce
e o que é amargoso? Está perguntando. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona? A figueira produz azeitona? O que produz azeitona? Pode a figueira produzir azeitona e a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então nós chegamos ao versículo 12. E agora nós vamos ter umas passo a passo. Me dê aí 20 minutos. Primeiro, meus irmãos, não sejam muito de vocês mestre. Está lá no versículo 1. Pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Tiago começa o capítulo com um versículo que assusta muitos crentes. O ensinamento é simples: seremos julgados por Deus de acordo com a iluminação que recebemos, ou seja, de acordo com o conhecimento e com a informação que você recebe. Então vou lhe dizer uma notícia muito pesada para vocês: cuidado com a língua de vocês, porque vocês aqui, comparado a muitos ministérios, vocês são mestres, vocês sabem. Olha, o que vocês aprendem aqui não se aprende na maioria dos seminários, que as pessoas pagam 4, 5 anos para estudar a Bíblia. Você vê, o padre estuda 10 anos a Bíblia e manda a pessoa ter ídolo em casa. O padre estuda 10 anos na Bíblia, sabe que o homem tem que casar com uma mulher, e eles não casam. Entendeu? Então, quanto mais você recebe o conhecimento, quanto mais você recebe a informação, então, o ensinamento é simples: seremos julgados por Deus de acordo com o conhecimento que você tem. Então, se você tem conhecimento, trave tua língua. Eu tenho procurado, irmãos, não destruir a minha casa. Hoje minha casa é eu e minha esposa, graças a Deus, e está fechado, sabe? Minha casa está fechado para retorno de filho que foi. Já foi, não volta mais. Passarinho que sai da gaiola, vai procurar outra árvore para pousar. Entendeu, Alessandro? Então, eu e a minha esposa, temos um tratamento para podermos preservar o nosso casamento. Não sermos grosseiros. Às vezes, como ela até disse ontem, às vezes a gente dá uns arranhões, né? Mas tudo dentro da normalidade. Porque se você é um homem, você está casado, e você não responde nada, tudo você aceita, quer dizer que você está em hipocrisia. Quer dizer que você está engolindo algo que você não está... Sabe aquele negócio que você dá comida na boca do filho, e ele finge que engoliu? Então, às vezes, a gente fica assim, fingindo que engolimos aquilo. A qualquer momento vai ser disparado desculpe a expressão, um vômito para o outro lado. Porque a gente fingimos. Então, a melhor coisa que tem é o diálogo. Dizer, olha, isso não está bom. Mas tem coisa que é difícil de falar. É essas coisas que você tem que falar. É sobre sexo, sobre comida, sobre cama, sobre, sabe, a vida do lar. Tem marido que o cara não sabe trocar uma lâmpada, irmão. Tem homem que não sabe trocar uma lâmpada. Tem que chamar o vizinho. Cuidado com esses quebra-galho. Tem uns irmãos aí fortinhos que faz esses trabalhinhos, né? Bonitos, garotos, tudo bonito. Chama ele não, hein? Hã? Marido de aluguel, não chama não, irmão. Chama não. Chama não. Porque os homens não querem, irmão. Não querem participar do trabalho de casa. Trocar uma lâmpada é feminino, sabe? Queimou um chuveiro, eu faço tudo, irmão. Eu aprendi tudo. Acabou o gás. Vou chamar o meu vizinho. Aí vem o vizinho, negão, né, pô? Aí a tua esposa, que vontade.
Olha o peitão, né, irmão? Olha o peitão dele. Oh, meu Deus. Meu marido nem tira um parafuso da parede. Vai machucar a mãozinha. Ai, minha mãozinha. Só na cara. Então diz, versículo 1, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Versículo 2, né? Sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Então, uma pessoa que nunca tropeçou, ou seja, nunca pecou, no falar, ela é perfeita. Mas não existe ninguém que nunca pecou e nunca tropeçou. Não existiu ninguém, pastor. Só existiu um. Que o profeta Isaías disse lá em 53:9. Isaías 53:9. Olha lá que ele disse ali. Isaías 53:9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, vamos, igreja, nem dolo algum se achou, só ele. Pedro repetiu isto. Se você for lá em 1 de Pedro 2:22, não tenha medo do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, ele, quando é falado do Novo, cita muito as passagens do Antigo. O qual não cometeu pecado. Quem foi isso? Jesus. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou onde? Quem disse isso? Isaías. E o profeta Isaías disse isto. Então, o versículo 3 de Tiago 3:3. Quando colocamos freio na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal. Então, se eu consigo controlar as minhas palavras no momento de agitamento, porque tem uma hora que é difícil, irmão, é muito difícil. Até o Senhor faz, irmão, só não fala palavrão, mas fala umas coisinhas estranhíssimas, porque é difícil. Então Tiago está dizendo, colocamos freios na boca do cavalo. Então quer dizer o quê? Se eu colocar um freio na minha boca, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que todo o meu corpo me obedeça. Então é interessante isso, como os freios na boca do cavalo controlamos todo o seu corpo, temos que colocar freios também na nossa boca, ou seja, em nossas palavras. A gente tem que pensar assim, eu vou falar isso com a minha mulher, vou falar com o meu marido, vou falar com o meu filho, vou falar com a minha mãe. Será se eu gostaria de ouvir isto? Será se isso seria bom? O que iria me gerar de bênção? Se minha mulher falasse isso para mim, eu vou falar para ela, mas se ela falar, o que eu iria sentir? Então, se coloca freio na boca de um cavalo, para que o cavalo não caia num precipício, porque ele é meio, a gente chama o burro de burro, mas o cavalo é mais burro do que o burro. Se você fizer uma pesquisa, quem é mais burro, o cavalo ou o burro é mais inteligente do que o cavalo. O burro, ele é mais resistente, sabe? Ele é muito mais resistente do que um cavalo. O cavalo põe logo a língua para fora. O burro não, ele demora a pôr a língua para fora, ele persevera. Então, é interessante colocarmos freio na nossa boca também. Temos que colocar freios na nossa boca, ou seja, o que eu vou dizer? Quando alguém te provoca, irmão, esse é o nosso problema, quando nós somos provocados. O que você vai fazer com as palavras? Irmão, eu estava conversando até com uma irmã aqui, hoje, e eu estava falando, pô, fulano de tal, como é que fala mal de mim? Já falou, não sei se continua falando. E como eu sei que a pessoa fala ou falou, como lidar com essa pessoa sem deixar a minha língua dar também, né? Você também passa por isso. Às vezes você perde a rédea, né? Parece que soltaram a tua rédea, né? Ou seja,
pararam de te conduzir, né? Como um burro, como um cavalo. Então, é nossa língua. Então, às vezes eu fico, meu Deus, aquela pessoa acabou de falar mal de mim bastante, está aqui, te amo, pastor. Como reagir nisso, irmão? Esse é o problema. O que eu vou falar? É aí que mostra a capacidade de ter absorvido o conhecimento. O conhecimento não é para se ouvir somente, é para absorver e viver isto, irmão. O conhecimento te liberta. O conhecimento, põe aquela frase, sabe qual é, irmão? Põe ali para mim, aquela frase, depois a gente volta para o texto da palavra. O conhecimento, olha aqui, sabe qual é o perigo de conhecer a verdade? Olha aí, perguntando. O que ela vai fazer? Ela vai te libertar. Você sabe que com a tua boca você pode destruir a tua casa, tua família, a igreja. Você pode destruir. Quantas igrejas você já viu fechar? Tinha uma igreja ali. Por que fechou? Se não foi um bando de fofoqueiro que fez isso. Eu fui pastorear, deixa ali. Eu fui pastorear a igreja de Paracambi, tinha 2 famílias. A metade da igreja era uma família e a outra metade era outra família. Era um inferno. Eu não pastoreei a igreja, eu pastoreei um bando de capeta. Então era uma Não, eu te provo que eles eram capeta. Um povo, para quando eu cheguei na igreja, na congregação, chegar lá, eles roubaram tudo da igreja. Eu estou lidando com gente de Deus que rouba até as lâmpadas da igreja. Tive que chamar a polícia para ir na casa deles, para fazer eles trazer tudo de volta, senão ia prender todo mundo. Isso é o teu pastor que já passou, irmão. Isso é o teu pastor. Então, sabe qual é o perigo do conhecer a verdade? O que ela vai fazer? Ela vai te libertar. Então, se você conhece a verdade, sabe que a tua língua pode destruir a tua casa, pode destruir o teu casamento que está firme aí, teu casamento que está bem, sabe? Vocês estão lutando. Uma palavra gera uma reação, e uma reação pode gerar uma outra palavra, e um grita, o outro levanta a voz, e vai levantando. Aí quando vê, irmãos, já vem agressivo, a agressão verbal já aconteceu, agora começa a agressão física, psicológica. Isto tudo destrói qualquer tipo de afinidades, acaba. Então, esse assunto é importante. Qual é o perigo de conhecer a verdade? A verdade vai fazer o quê? Eu sei que eu tenho uma língua que é venenosa. Diga, eu sei que eu tenho uma língua que é venenosa. Vamos de novo, não é só metade que falou, pensa que tem a tua linguinha, é venenosa também. Eu tenho uma língua que é venenosa. Ela pode matar. Não, você não mata só o outro, você mata você. Qual é o perigo de conhecer a verdade? Ela te liberta. Realmente você quer ser livre? Porque ser livre requer o quê? Ou seja, sabe o que está acontecendo na minha casa? Eu sou culpado. Aí o diabo, as igrejas falam que é o diabo. O diabo, cirandou, o diabo, macumba, e olho grande. Não é assim as desculpas? Isto são pessoas que não têm o conhecimento. Aí eles botam a culpa no diabo. Foi o diabo, não foi o diabo, foi a tua falta de domínio próprio, que eles chamam, os palestrantes chamam de outro nome, autocontrole. Tem um outro nome que eles dizem também. E a Bíblia já fala sobre domínio próprio desde que começou o mundo. Então, o que destrói? O que nos leva a falar coisas? A falta do domínio próprio. Não é falta do conhecimento, que você tem até demais, irmão. Tem gente aqui que está explodindo do conhecimento, está faltando só praticar. Mas que tem o conhecimento, tem.
E vai ser cobrado no dia do juízo, né? Porque você errou, tendo conhecimento que aquilo ali é errado. Então, cuidado, casais, cuidado, famílias, cuidado com teus amigos, cuidado com a empresa que você trabalha, cuidado com a tua língua na igreja. Ser livre é ter responsabilidade. A maioria das pessoas não querem isto. Aí você vê pessoas com 30, 40, 50, casa de papai e de mamãe. Porque não querem ter. A minha filha passa um dobrado, tem que pagar aluguel, tem que pagar luz. Oh, papai, chegou o dia da conta de luz, o problema é seu. A minha conta já está paga. Oh, tem a água, tem que pagar água. Eu falei, você bebia minhas custas. Agora tem que pagar. Ih, a comida está cara. Nunca comprou um quilo de arroz? Agora vai comprar. Então, ter responsabilidade. Ser livre é ter responsabilidade. Volta lá para Tiago, irmã. Vamos terminar em 5 minutos. 3, 4. Tome também como exemplo os navios. Isso. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes, batidos de rígido ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timão. Então, irmãos, é muito importante. Tomara que você tenha, se você guarde isto, o que você vai falar, o que você está falando, o que você fala com a tua esposa, o que você fala com a tua mãe, o que tua mãe fala com você, pode te levantar, pode te destruir. Você sabe que tem gente que desanima pessoas na congregação? Tem gente que desanima. De vez em quando chega nos meus ouvidos e fala, pastor, eu fui falar com fulano, misericórdia, era melhor eu ter ido nos quintos dos infernos falado com o diabo, porque eu só escutei só coisa negativa. O escritório do teu pastor é aqui atrás, tá? Não precisa pagar nem pegar senha, tá bom? Se você quiser ajuda, é ali. Ali você vai ouvir Bíblia. Ali eu tenho certeza que você vai ouvir palavra. Ali você vai ouvir conselho de Deus. Não vou falar nada que... Eu vou atender um casal. O que o senhor acha? Quer saber o que eu acho? Você não vai gostar. Mas quer saber o que Deus acha? Você também não vai gostar. Mas é melhor eu te dizer o que Deus acha do que eu te dizer o que eu acho com a tua safadeza. Entendeu? Então, tome também como exemplo os navios, embora sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos. Então, as tempestades do dia a dia, como você vai responder à tempestade? Irmão, ninguém está livre de problemas. Ninguém está livre de debate, ninguém está livre de ser xingado na rua. A minha esposa falou aqui, não sei se qual foi o dia que ela falou, quando a gente saímos daqui, o cara estava com o carro na garagem, na porta da minha garagem, quem ouviu isso? Aí eu estou com o carro aqui, aí ela está lá, a menina passou, desceu, daqui a pouco veio um cara com cara de carranca, né? Eles tomam uma cachaça, eles acham que eles são super-homem, né? Só porque estão doidão. Aí vem ele, né? Falou um negócio, mas eu estava dentro do carro, eu não ouvi. Eu ainda perguntei, o que foi aí fora? Ninguém me respondeu. Nem ela falou nada, nem minha esposa falou nada, nem ele falou nada. Aí eu entrei com o carro, sabe? A minha vontade, irmão. Se eu faço a minha vontade, irmão, ia dar um inferno danado. A minha vontade é de chamar o cara. Eu falei, quem é você, cara? Eu moro aqui há 63 anos, não te conheço. Você quer o quê? Eu falei, o cara está doidão, o cara está bêbado. Além de tudo, estava endemoniado, porque era uma turma de espíritas que estavam lá reunidos. Estavam tudo endemoniados, doido para me roubar o meu sossego. Doido para roubar. Então você tem que perceber quando alguém chega para te roubar o sossego. Cara, para mim, você pode me xingar, você pode me botar para baixo, mas não toca na minha mulher não.
Não toca não. Você pode me xingar, me chamar do que você quiser, porque eu não sou nada do que você vai dizer. Então não vou me apurrinhar. Mas não mexa com aquela pessoa que Deus me colocou para cuidar. Entendeu? Então eu me surpreendi. Mas eu fiquei me remoendo. Até da minha esposa ver que ela sabe, ela me conhece. Uma vez eu tive vários problemas com vizinhos. Esse foi com um tio meu. O cara me xingava todos os dias. E eu engolia. Minha esposa, deixa para lá, filho, deixa para lá. Aí um dia minha esposa, chegamos da igreja, na congregação. Eu não era pastor de vocês não, tá? Vai ficar calmo. Aí o cara começou, primo, né? Parece um galinho garnizé. Sabe, aquele galinho garnizé? E começou a xingar, e minha esposa não viu, e minha esposa foi tomar banho. Aí eu, filho, tá tomando banho? Aí fui lá fora. E aí? Xinga aí. Você é isso. Eu falei, cara, se você não me bater agora, eu vou te arrebentar. Vou contar de 1 até 3 para você começar a me bater. Eu falei 1 e pum, nem cheguei no 3, já saí dando. Dei umas 4 pancadas nele, deixei ele lá caído no chão, lá, babando lá. Irmão, daquela pancada que eu dei nele, ficou 3 anos sem tomar uma gota de cachaça. 3 anos sem beber. 3 anos. Eu fui para a Bahia, deixei ele lá e depois que eu voltei, voltou a cachaça, né? Mas eu não quero agir assim, eu não posso agir assim. Eu tenho uma facada no meu braço aqui, que eu podia ter me levado à morte por causa disso. Por eu ser, sabe, não sei como é que chama, colérico, sabe, nervoso, sabe, essas coisas que você não consegue segurar, mas tem que aprender a segurar. E eu estou aprendendo. Pastor, o senhor tem coragem de confessar isso? Claro, irmãos. Para você, quando passar por isso, não achar que é o demônio que te possuiu. Faz parte. Nós estamos numa escola do aprendizado do Espírito Santo. Nós estamos todos sendo treinados pelo Espírito Santo. Todos nós estamos sendo treinados. Então aqui não tem melhor e pior. Aqui não tem o melhor, o pastor é o santinho. Para as igrejas, todos os pastores são santinhos, irmão. Você é um porcalhão, você fala besteira, o pastor sempre ele posa de bom moço. Nunca ouvi um pastor dizer o que nós dizemos aqui. A verdade, sabe? Porque eu não quero ser hipócrita, te dizer mentiras, depois eu vou ser cobrado. Quando eu vou deitar, minha mente busca todas as coisas que eu falei. E eu fico glorificando a Deus, porque a minha boca soltou só palavras de Deus. Quando eu solto palavras erradas, a minha mente fica fervendo. Pessoas não dormem à noite por causa das palavras. Pessoas ficam falando coisa do outro, do vizinho que faz barulho, sabe? Coloca o vizinho na cabeça, os ouvidos estão lá no vizinho, e fala e xinga, sabe? Fica doido aqui dentro, o bagulho fica doido aqui dentro da mente, e você não consegue descansar a mente. E o outro dia você fica pior ainda. Tudo provocado porque faltou-lhe o domínio próprio na hora de falar. Você vai passar por muitas coisas essa semana. Porque o que você está aprendendo hoje, está aprendendo ou reaprendendo ou ouvindo de novo, é porque você vai viver muitas coisas que você vai lembrar dessa aula de hoje. Você vai ser testado. Talvez eu serei testado, sair daqui eu serei testado. Eu serei testado, tá bom? Que esta palavra fique aí no teu espírito, não só passando por ele, né? Mas faça um casamento, né? Grude aí na tua mente, você põe em prática, fazendo o domínio disto aqui. Diz que o varão perfeito começa aqui, ó. Não fale de ninguém, irmão. Alguém te machucou? A vingança pertence ao Senhor. Quando a gente lê assim, dai lugar à ira, não é a tua ira, é a ira de Deus. Deixa que Deus vai se irar com essa pessoa. Deixa Deus comprar tuas brigas. Não te meta, deixe. Qualquer um que falar de você, você sabe quem é você, sabe ou não sabe? Então deixa falar. Todo pastor é ladrão. Está no ônibus, ladrão, pastor ladrão. Eu estou quietinho lá, meu irmão. Não pode falar do pastor. Cara, eu não estou nem aí, porque eu não sou
ladrão. Então não cai em cima de mim, cai em cima dos ladrões. Tá vendo? Quando chamam fulano de tal de ladrão, ele vai para a televisão, pescoço lá, aquela veia. Por quê? Porque é ladrão. Porque se você não é o que te disseram que você é, você vai se incomodar para quê? Se eu estou passando na rua, alguém chama, Maria, Maria. Oi, eu não sou Maria. Entendeu, pessoal? Então você tem que reagir como homem de Deus, como mulher de Deus. Chega, tá bom, por hoje tá bom.